Olá, pessoal! Então, dando continuidade à correção da prova de clínica médica, agora a gente vai ver as questões sobre nefrologia e pneumologia. Então, vamos na nossa primeira questão. A gente tem a questão 4, que diz o seguinte: qual dos seguintes achados histológicos é característico da glomerulonefrite rapidamente progressiva, ou GNRP? Letra A, espessamento difuso da membrana basal glomerular. Letra B, proliferação mesangial difusa. Letra C, células inflamatórias infiltrando o glomérulo. Letra D, crescentes glomerulares. Uma questão mais tranquila que falava a respeito de GNRP. Então, a gente sabe que a GNRP é caracterizada por uma síndrome na qual o paciente tem uma piora súbita e importante da função renal associado a achados de acometimento glomerular. Então, o paciente pode ter hematúria com dismorfismo e vai ter normalmente uma proteinúria que costuma ser subnefrótica. E caso não tratada, a GNRP ela evolui para morte por insuficiência renal aguda dentro de semana a meses. E aí o achado é justamente a presença de crescentes. Então nessa imagem, como vocês podem ver, a gente tem áreas de necrose com ruptura das alças capilares, onde as setas pretas estão. E aí dentro das GNRPs, a gente pode ter tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A tipo 1 classicamente associada ao autoanticorpo antimembrana basal, que é o Good Pasture. No tipo 2, aquela que decorre da deposição de imunocomplexos, como a gente tem no lúpus. E o tipo 3, caracteristicamente pauci-imune. Então, direto ao ponto, a gente vai na resposta, que era a letra D, a presença de crescentes glomerulares que definem a presença de GNRP. Na letra A, a gente tinha espessamento difuso da membrana basal glomerular, tá incorreta, inclusive isso a gente encontra na glomerulonefrite membranosa. Na letra B, a gente tem a proliferação mesangial difusa, também correto, é um padrão que está mais associado à GNDA ou à nefropatia por IgA. E na letra C, células inflamatórias infiltrando o glomérulo, que basicamente definem uma glomerulonefrite, mas não é específica de GNRP, tá bom? Então, letra correta, letra D. Partindo para a nossa próxima questão de nefro, a gente tem uma outra questão direta ao ponto conceitual a respeito do principal efeito dos diuréticos de alça. Na letra A, diminuição de fluxo sanguíneo renal. Letra B, aumento de reabsorção de sódio no tubo proximal. Letra C, aumento da absorção de cloro na alça de Henle. E na letra D, bloqueio do canal de sódio na alça de Henle. Então aqui a gente tem o mecanismo de ação do furosemida, que é nosso diurético de alça mais utilizado. E aí a gente sabe que a furosemida ela vai atuar no ramo ascendente espesso da alça de Henle e fazendo isso, ela vai estar bloqueando o sistema cotransportador de sódio, potássio e cloro. Fazendo esse bloqueio, a gente tem a inibição da reabsorção do cloreto de sódio, o aumento da pressão excretada de sódio, portanto, por um mecanismo osmótico, a gente acaba aumentando a diurese e a gente também aumenta por consequência, a secreção tubular distal de potássio. Então, questão bem direta ao ponto, conceitual, e aqui a gente tem essa resposta, a letra D, que falava a respeito do bloqueio de canal de sódio na alça de Henle, tá bom? Então, não tinha muito aqui enrolação, a resposta era a letra D, que é justamente o mecanismo dos diuréticos de alça, tá bom? Agora a gente vai começar as questões de pneumologia. A gente tem aqui a questão 16, que traz uma mulher de 38 anos com histórico de asma diagnosticada há 5 anos. Então perceba que ela já foi diagnosticada com asma antes. E ela apresenta tosse seca persistente associada a chiado no peito, ou seja, parece estar fazendo um broncoespasmo após realizar atividade física. Então é uma paciente que já tem diagnóstico de asma e que tem broncoespasmo induzido por exercício. E aí a banca nos pergunta, o tratamento atual inclui salbutamol de alívio e budesonida diariamente. Então a gente tem aqui um SABA com um corticóide inalatório. Qual a conduta mais adequada para tratar a asma da paciente? Na letra A, aumentar a dose de budesonida para controle da asma. Na letra B, adicionar um antagonista de leucotrienes ao tratamento. Na letra C, realizar uma espirometria para avaliar o grau de obstrução das vias aéreas. E na letra D, adicionar um corticosteroide inalatório de longa duração ao tratamento. E pessoal, essa foi uma questão que está mal feita. Por quê? Porque a resposta que eles deram foi a letra D, que é adicionar um corticosteroide inalatório de longa duração ao tratamento. Porém, a gente sabe que não existe corticoide inalatório de longa duração. Curta e longa duração diz respeito a broncodilatador de longa ação, tá? Que seria aqui a resposta correta. Então, aqui cabe recurso, a gente vai, inclusive, providenciar esse recurso para vocês. Então, quando a gente fala sobre
corticoide inalatório, a gente pode falar sobre potência, mas a gente não fala de longa ou curta duração. Então, muito provavelmente houve um erro de digitação aqui no que eles queriam entregar, tá bom? Se a gente considerar o tratamento da paciente que está incorreto, a gente poderia considerar ela no máximo ali num step 2 mal controlado. E o que ela precisa é fazer um tratamento fixo com um broncodilatador de longa ação associado ao corticoide inalatório, tá bom? Então, essa seria a resposta correta. Na letra A, a gente tinha aumentar a dose de budesonida para controle da asma, tá incorreto, não é o próximo passo, né? Ela precisaria estar usando esse broncodilatador de longa ação. Na letra B, adicionar um antagonista de leucotriena ao tratamento, também incorreto. A gente sabe que os antagonistas do leucotrieno, eles podem sim ser utilizados como adjuvantes em pacientes com asma com broncoespasmo induzido por exercício, porém, eles não entram antes dos broncodilatadores de longa ação, tá bom? Na letra C, a gente tinha realizar uma espirometria para avaliar o grau de obstrução das vias aéreas, tá incorreto porque isso não vai mudar a conduta no momento, que é baseada no controle de sintomas. Combinado? Então, deram como gabarito letra D, a gente discorda, inclusive conceitualmente, e, portanto, aqui cabe recurso. Partindo para a nossa próxima questão, a gente tem aqui uma mulher de 42 anos que apresenta-se no pronto-socorro com queixa de dor torácica súbita, piora da dor ao respirar, dispneia e taquicardia. Foi realizada uma radiografia de tórax que não apresentou alterações e a pergunta aqui, muito tranquila também, é: a suspeita clínica é de embolia pulmonar. Qual que é o exame mais indicado para o diagnóstico? Na letra A, tomografia computadorizada de tórax com contraste, a angiotomografia. Na letra B, dosagem de dedímero. Na letra C, angiografia pulmonar. E na letra D, ultrassonografia de membros inferiores. E aqui, portanto, ele já traz que a suspeita clínica é de embolia pulmonar. Se a gente considerar esse paciente como um provável diagnóstico, né, uma alta probabilidade pré-teste, a gente sabe que o exame ideal para o diagnóstico, de fato, é a tomografia computadorizada de tórax com contraste. Então aqui a gente não consegue calcular bem o ELS, mas a gente sabe que dentre as alternativas é a ideal. A gente sabe que a tomografia computadorizada com contraste, ela é o exame mais vastamente utilizado, inclusive porque é pouco invasivo e é o exame de escolha para o diagnóstico. Na letra B, a gente tinha dosagem de dedímero. Lembrem que o dedímero ele é utilizado em cenários de baixa probabilidade, justamente porque ele tem um alto valor preditivo negativo. Então, eu uso ele para descartar e não para fazer o diagnóstico, que era a pergunta da banca. Na letra C, a gente tem o padrão ouro, que é a geografia pulmonar. E aí, por que não é a resposta? Porque não é o exame de escolha. A gente sabe que é um exame cada vez mais em desuso, justamente por sua invasividade. Então, sempre que a gente tem a angiotomografia, ela será o exame de escolha. E na letra D, a gente tinha ultrassonografia de membros inferiores, que também não é o exame de escolha. Ela fica reservada na tentativa de fazer um diagnóstico presuntivo naqueles pacientes que, por exemplo, têm alguma contraindicação à angiotomografia ou estão muito instáveis, mas também não é o exame escolhido para poder fazer o diagnóstico, tá bom? Então, questão bem tranquila, direto ao ponto, resposta certa, letra A. Então, agora partindo para a nossa próxima questão, questão 24, que diz o seguinte: qual das seguintes alternativas descreve corretamente uma recomendação atual para o tratamento da DPOC? Letra A terapia de primeira linha para a DPOC é baseada em corticosteroide inalatório. Na letra B, os broncodilatadores de longa ação devem ser utilizados apenas como terapia de resgate. Na letra C, a terapia com oxigênio suplementar é recomendada apenas para pacientes com insuficiência respiratória crônica grave. E na letra D, a reabilitação pulmonar é um componente essencial no manejo da DPOC. E aí, DPOC é um assunto que está super em voga, né, justamente pelas mudanças mais recentes. A gente sabe que a terapia base para o DPOC é justamente a associação do LABA com o LAMA. A gente vai ter a divisão nos grupos, né, com essa nova introdução aí do grupo E. A gente tem o grupo A, no qual a gente vai utilizar apenas um broncodilatador. O grupo B, a associação LABA-LAMA. E o grupo E, de exacerbador. A gente também usa o LABA e LAMA e pode associar o corticoide inalatório se a gente tiver eosinofilia acima de 300, né, maior ou igual a 300. Então, nesse caso, já ajuda a gente a responder à pergunta. Antes de partir a pergunta, só com um breve comentário aqui da oxigenoterapia, a gente sabe que a saturação-alvo é 88 a 92 e os critérios são baseados na PaO2
e na presença ou não de corpo pulmonar ou um hematócrito acima de 56%. Então, esses são os critérios que a gente utiliza e isso, inclusive, vai ser importante para responder uma das alternativas. Então, partindo agora para as alternativas, a letra correta era a letra D, que estava bem clara aí no sentido da relevância que tem a reabilitação pulmonar no tratamento desses doentes. Então, de fato, a reabilitação pulmonar é super importante e é um componente essencial no manejo do DPOC. Na letra A, a gente tinha que a terapia de primeira linha para o DPOC é baseada em corticoide inalatório. Isso está incorreto, como a gente viu, é a associação do LABA com o LAMA. A gente pode utilizar o corticoide inalatório com terapia tripla dentro do grupo E, mas sem dúvidas não é a primeira linha. Não é o que o tratamento do DPOC não é baseado no uso do corticoide inalatório, tá bom? Na letra B, os broncodilatadores de longa ação devem ser utilizados apenas como terapia de resgate. A gente sempre suspeita qualquer alternativa que traz apenas, né? E aqui não foi diferente. A gente sabe que os broncodilatadores de longa ação, eles constituem a base do tratamento regular do DPOC e não apenas de resgate, tá bom? Letra C, a terapia com oxigênio suplementar é recomendada apenas para pacientes com insuficiência respiratória crônica grave. Alternativa meio estranha aí, mas estava errado. A gente sabe que na insuficiência respiratória aguda também a gente pode ter indicação de suplementação com oxigênio e a gente sabe que os critérios para a indicação da oxigenoterapia domiciliar na qual a gente tem um comprometimento crônico, vão depender da PaO2, da presença de corpo pulmonar e do hematócrito, como a gente combinou, tá bom? Então, nesse caso, a alternativa incorreta também, letra correta, letra D de dado. Agora, partindo para a nossa última questão, a gente tem uma pergunta que diz o seguinte: qual dos seguintes métodos é considerado o mais adequado para o diagnóstico de pneumoconiose em um paciente com exposição ocupacional a poeiras minerais? E aqui, pessoal, essa foi uma questão que cobrou um pouco mais, porque a gente sabe que a vontade é marcar tomografia computadorizada de tórax. Mas a gente tinha na alternativa A radiografia de tórax, que era de fato a resposta, e eu já vou mostrar para vocês o porquê. Então, letra A, radiografia de tórax, letra B, atomo de tórax, na letra C, espirometria e na letra D, dosagem de biomarcadores no sangue. Então, pessoal, apesar de parecer arcaico, o exame inicial e a pedra angular do diagnóstico e da caracterização da pneumoconiose ainda é a radiografia de tórax. E isso segue muito esse guideline que eu estou mostrando aí para vocês, que diz respeito à classificação das radiografias das pneumoconioses. Então, é basicamente uma padronização internacional que é utilizada para comparar o aspecto das lesões vistas na radiografia e é algo que é indicado ser utilizado no diagnóstico de uma pneumoconiose. Então, por esse motivo, o exame de escolha é a radiografia de tórax. Aqui na imagem da direita, vocês percebem aí como a gente tem diversos padrões diferentes de lesões que são classificados justamente para facilitar a comparação entre radiografias. Tá bom? Então, a resposta certa era a letra A, radiografia de tórax. Na letra B, a gente tinha a tomografia de tórax, que pode ser sim utilizada para uma melhor caracterização do parênquima, mas não é o exame de escolha nesse caso para o diagnóstico. Na letra C, a gente tem a espirometria, que também pode ser utilizado caso o paciente esteja sintomático, porém também não é o exame de escolha para diagnóstico. E na letra D, a mais fácil de descartar, a gente tem a dosagem de biomarcadores no sangue, também correto, porque não há biomarcador específico que permita o diagnóstico das pneumoconioses. Combinado? Então, letra correta, alternativa A, radiografia de tórax. É isso, pessoal.